Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos entrando aqui na aula 01 do curso de comandos elétricos industriais, né? Estamos aqui, né, na nossa primeira aulinha. Vamos falar aqui sobre a introdução de comandos, o que é comandar, né? O que é acionar algo, né? Então, o comandos elétrico é acionamento. Eu tenho um acionamento de 24 volts, tenho um acionamento de 220 volts para acionar cargas. Então, eu trouxe duas imagens aqui para falar sobre a introdução da nossa disciplina. Essas duas imagens foi imagem onde eu tive contato dentro da empresa, dentro de uma determinada empresa, que trabalhei muito com essas situações aqui. Trabalhei muito com comandos, né, criações, né, execuções de comandos elétricos. E aqui essas duas imagens foi onde eu montei, né, quadros elétricos. A gente vai aprender alguns nomes técnicos que geralmente só é pego essa dinâmica de nome técnico dentro da própria indústria. Essa primeira imagem eu trago ela de um quadro. Esse quadro aqui é o mesmo que está nessa imagem. Isso aqui é um quadro elétrico industrial, onde o quadro elétrico industrial ele é composto por um trilho, são compostos por trilho, e esse trilho ocorre divisões. O trilho fica no meio e ao lado ocorre divisões de canaletas. Às vezes você vai comprar determinadas canaletas, você chega em uma loja de materiais de construções, chega, pede canaleta e o cara vai lá traz um eletrocalha. Então é bom ficar atento que eletrocalha, perfilado e calha são componentes, né, ferragens totalmente diferentes da situação aqui. O nome aqui se dá canaleta, é uma canaleta feita de polímero, né? É o nosso próprio plástico na realidade. Então, a aula de hoje é explicar para vocês como se faz um quadro elétrico e dar continuidade nas nossas aulas, né, em sequência. Então, a primeira aula, como se faz um quadro elétrico. Aqui eu tenho 45 graus nesse meu quadro. Então, eu tenho 45 graus sempre na quina do quadro. Aí, como é que eu faço os 45 graus aqui de canaleta? Que é a tampa da canaleta. Se eu tirar a tampa, fica dessa forma aqui. Não dá dessa primeira imagem. Eu tenho que fazer um corte, né, bem nesse ponto, para os cabos passar com facilidade. Então, mas o mais dificultoso aqui nesse tipo de modelo de quadro, que é o quadro mais, vamos dizer assim, mais atraente, né? Um quadro bem mais bonito. Ele é 45 graus nas suas extremidades. Então, eu vou explicar hoje detalhado como é que é feito um quadro de 45 graus. Só alguns detalhes aqui que temos que observar. Esse quadro aqui, como o espelho, né? Essa parte aqui funda dele se chama espelho. Esse espelho aqui é metal. Então, o espelho aqui com a canaleta ele está sendo fixado por rebites. Se você identificar aqui é rebites. Então, eu vou fazer um quadro hoje mais simples para vocês e vou mostrar aqui na sequência. Segue aí. Perguntaram aqui como se faz 45 graus sem esquadro. Segue aí o vídeo. Pegar um caderno, fazer a risca direita e esquerda da canaleta. Como foi feito na vertical, deite a canaleta na horizontal. Feito aqui o ângulo de 90 graus, faz um corte no meio do ângulo de 90 graus, gerando 45 graus. É só fazer o corte, último a marcação. E por fim temos o ângulo de 45 graus. Então, galera, o quadro é basicamente isso, dessa forma que se monta, né, que se constrói. Como ele tem várias canaletas, passa na parte superior, no meio, inferior, aqui, por exemplo, eu tenho um cabo aqui nesse determinado CLP. Ele sai da saída desse CLP, ele pode vir para um determinado borne aqui, Então, se ele fosse lá pelo outro caminho,
A volta que ele ia dar lá pelo outro caminho era gigante. Então, a canaleta serve para procurar os melhores caminhos para os cabos. Mas o cabo, se ele sai de um ponto, ele sempre tem que passar por dentro da canaleta e até outro ponto. Então, é dessa forma que vai se criando o comando elétrico. Esse aqui já é o quadro montado, ó. Eu trouxe ele aqui montado aqui onde eu vou fazer as gravações dos vídeos para vocês. E aqui é a finalização dele, né, ó, com a canaleta fechadinha, com os ângulos de 45 graus, perfeito, ó. Então, show de bola. É assim que a gente vai colocar os comandos elétricos para frente. Então, esse é o princípio do comando elétrico, é saber como se monta o inicial, que é o quadro elétrico, para depois fixar os componentes e daí fazer toda a montagem, aprender os diagramas elétricos. Até a próxima aula.